alunos! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu estou com o nosso livro na página 250. O conteúdo de hoje é advérbio. Pegue seu livro, acompanhe aí a leitura comigo. É muito importante que você veja as imagens e acompanhe a leitura comigo, tá bom? Vamos lá então. Advérbio. Leia as frases a seguir. Ela observa atentamente. Veja aí a cena, né? No seu livro. Veja que a menininha está aí observando, né? O céu, as estrelas, não sabemos. Ele acordou cedo. Então tem um menininho aí na cama, né? E a oração tá falando que ele acordou cedo, na parte da manhã e cedo, né? Atentamente expressa de que modo a menina observa. Cedo expressa o tempo em que o menino acordou. Atentamente e cedo são considerados advérbios. Advérbio é uma palavra na língua portuguesa que modifica o verbo, um adjetivo ou modifica outro advérbio, ok? Acrescentando uma informação na sua frase ou circunstâncias na sua frase. Então, na língua portuguesa, nós temos palavrinhas que são consideradas advérbios. É uma regra da língua portuguesa e pronto. E nós temos vários tipos de advérbios e as suas palavrinhas que o acompanham. Então, vamos ver. Eu tenho aí, ó, acompanha a leitura comigo. Advérbio de lugar. Quais são os advérbios de lugar na língua portuguesa? Aqui, ali, aí, perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo, defronte. Essas palavrinhas na língua portuguesa são consideradas advérbio de lugar, tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos andando no shopping e eu comprei uma calça na loja C&A, um exemplo. Eu não preciso olhar para você e falar assim, eu comprei uma calça na loja C&A. Se eu estiver perto da loja, eu posso falar assim para você, eu comprei uma calça aqui. E mostro a loja. Então, você veja, esse aqui, a palavrinha aqui, ele é um advérbio de lugar e tá mostrando para você, nesse nosso exemplo, o lugar que eu comprei a calça, sem necessariamente eu falar que foi na loja C&A. Então, esse é um exemplo. Então, quando eu uso essas palavrinhas aqui, ali, aí, né? Pega essa caneta aí pra mim, né? Aí eu tô mostrando pra você o lugar que ela tá. Aí, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo, defronte. Essas palavrinhas são usadas para lugar e são consideradas advérbio de lugar na língua portuguesa. Advérbio de tempo. Hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, antes, depois, logo, então, nunca e jamais. Todas essas palavrinhas da língua portuguesa são considerados advérbio de tempo. E veja que elas realmente falam do tempo. Eu nunca vou empinar pipa. Um exemplo. Eu nunca vou empinar pipa. O nunca tá falando que jamais, né? Que eu não vou. Esse nunca, ele tá relacionado ao tempo, né? Não adianta, quando eu falo nunca, não adianta passar 10 anos, 5 meses, 3 dias. Nunca é nunca, eu não vou empinar os pipas. Então, relaciona com o tempo. Não adianta quanto tempo passe, eu nunca vou fazer isso. Um exemplo, tá? Hoje,
Advérbio de tempo, né? Hoje não tá marcando um tempo? O dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de ontem, o que eu vivi ontem, o que eu fiz hoje cedo, à tarde, o que eu estou fazendo agora, o que eu fiz antes de fazer esse vídeo, o que eu fiz depois de fazer esse vídeo. Veja, todas essas palavrinhas, então, são advérbios de tempo na língua portuguesa, tá? Por exemplo, eu posso falar assim: hoje eu comi bolo de chocolate. Eu não preciso falar para você, domingo às 15 horas do dia 18, eu comi bolo. É hoje, tá? Amanhã vou dar aula às 13 horas, tá? Não preciso colocar, né? Amanhã, segunda-feira, dia 19, vou dar aula às 13 horas. Então, veja que esses advérbios, eles substituem também algumas informações e muitas vezes também acrescentam, tá? O importante para nós é saber que essas palavrinhas, elas têm um objetivo, lugar, tempo, tá? Para ser usada corretamente na língua portuguesa. Então, vamos lá. Advérbio de modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar e quase todos os terminados em mente, como calmamente, friamente, alegremente, tristemente, tá? Advérbio de modo seria o modo como nós estamos. Por exemplo, hoje eu acordei bem. Ou então, não estou me sentindo mal. Veja, é o modo como eu estou, tá? Fui ao supermercado depressa. Como eu fui no supermercado depressa? Depressa foi o modo que eu fui. Andando rapidamente, com o tempo contado, comprei aquilo, saí de lá correndo, ok? Então, depressa é o modo como eu fui no supermercado. Como eu posso falar? Fui no supermercado calmamente, como se fosse um passeio. Fui andando, fui bem devagar, cheguei lá, olhei os preços, demorei para comprar, enfim. Então, essas palavrinhas são advérbio de modo. O modo como eu estou, o modo como eu faço as coisas, tá? Por exemplo, eu poderia falar, andei de bicicleta devagar. De que modo eu andei de bicicleta? Bem devagar ou devagar, tá? Lavei a louça tristemente, né? Não queria ter lavado a louça, mas eu lavei mesmo assim, mesmo estando triste. Então veja, qual foi o modo que eu lavei a louça? Tristemente, triste, com sentimento de tristeza. Então, advérbio de modo é como eu estou e como eu faço as coisas, tá? Advérbio de afirmação, sim, certamente, tá? Não tem muito o que falar, né? Sim e certamente são palavrinhas que são advérbios e são de afirmação. Quando eu falo certamente ou falo sim, eu tô concordando, afirmando uma situação, tá? Advérbio de negação, não, nunca e jamais, né? Quando a gente nega, não é só com não, né? Eu posso falar assim, não vou viajar de avião, sei lá, né? Nunca vou viajar de avião, jamais irei viajar de avião, tá? Então, todas essas palavrinhas, não, nunca e jamais, tá negando, tá? O fato de ir no transporte avião, tá? Advérbios de dúvida, talvez, acaso, dê certo. Dê certo é uma palavrinha que a gente quase não usa. Veja que se a gente separar, fica dê certo, né? Mas é junto, dê certo. Então, quando eu falo talvez, eu tô ainda na dúvida. E acaso, né? Acaso dê certo, tá? Então, advérbios de dúvida, palavrinha usadas como advérbio de dúvida.
Advérbio de intensidade. Quais são as palavrinhas que são consideradas advérbios de intensidade na língua portuguesa? Muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase, demais. Veja, intensidade vem da palavra intenso, tá? Vamos lá. Eu gosto muito de fazer ginástica. Muito. É a intensidade, é o tanto que eu gosto, é muito, tá? Como eu poderia falar, eu gosto pouco de fazer ginástica, então é o tanto que eu gosto de fazer ginástica, é pouco, faço mais por obrigação. Então, os advérbios de intensidade, ele mostra para você o muito ou o pouco ou o mais ou menos de como a gente faz as coisas, de como a gente gosta das coisas, tá? Se é muito, se é mais ou menos, ok? Se é quase, se é demais, tá? Intensidade. Porque eu posso gostar muito de uma coisa ou mais ou menos, tá? Eu gosto muito de brigadeiro, é a intensidade que eu gosto do doce, tá? Mas eu gosto pouco de pé de moleque, né? Não é a intensidade que eu gosto, né? O tanto que eu gosto de pé de moleque, é pouco, tá? Advérbios interrogativos, veja, interrogativos de pergunta, tá? Onde? De lugar. Como? De modo. Quando? De tempo. Por quê? De causa, tá? Esses advérbios interrogativos, ele confunde com alguns advérbios aí que você vai ver de modo e de lugar. Mas ele sempre vem acompanhado do ponto de interrogação. Então, eu sempre vou saber o que é um advérbio interrogativo da língua portuguesa, porque ele vai vir com a interrogação. Mesmo que a palavrinha seja igual a de outro advérbio, como por exemplo, onde. Onde é advérbio de lugar, mas sem a interrogação. Com a interrogação já é um advérbio interrogativo. Então, advérbios interrogativos são aqueles que têm o ponto de interrogação, são as palavrinhas, os advérbios que têm o ponto de interrogação e que faz uma pergunta de lugar, onde? Faz uma pergunta de modo, como foi feito isso, de que modo, como ela está, de que modo, tá? Quando? Quando refere-se ao tempo, quando aconteceu, quando foi feito, quando ele vai, por exemplo, tá? E o porquê de causa, né? Porquê de causa é o porquê aquilo foi feito, tá? Então, esses são os nossos advérbios. Veja que tem bastante palavrinha na língua portuguesa que são consideradas aí os advérbios, né? Então, advérbio é a palavrinha que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio, acrescentando uma informaçãozinha, acrescentando uma circunstância, e elas são a regra da língua portuguesa. Essas palavras aqui são os meus advérbios. Essas palavras aqui são os meus advérbios da língua portuguesa e são classificadas deste modo, tá? Lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade e interrogação, tá? Agora nós vamos fazer os exercícios para a gente fixar aí um pouquinho esses advérbios da língua portuguesa. Um beijo para vocês e até mais.